Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que esse caso da Juliana Marins está repercutindo muito, né? Tem um certo mistério aí, ninguém sabe quem é o responsável, né? Ninguém sabe quem era o responsável ali pela expedição ali, se tinha guia, se não tinha guia, se o guia é o responsável, se não é. Enfim, tem muita especulação em torno desse caso. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Vai trazer para a gente os detalhes sobre a conclusão da autópsia no corpo da brasileira Juliana Marins, a Juliana que caiu durante uma trilha de um vulcão na Indonésia. A conclusão dessa autópsia aponta que a morte teria ocorrido por traumatismo. O que mais sabemos, hein, Rafa? Carol, esse laudo mostra ainda que teria sido uma morte rápida, causada então por traumatismo, por força contundente, que resultou danos aos órgãos internos e hemorragia extensa. Então, segundo esse laudo, o impacto da queda de Juliana causou muito sangramento na cavidade torácica e muitas lesões, múltiplas fraturas e lesões disseminadas por quase todo o corpo. Embora houvesse também ferimentos na cabeça, os mais críticos, que somaram o efeito então das outras lesões, foram os da parte posterior do tronco. Essas informações então foram constatadas nesse laudo da necrópsia que foi realizada em um hospital em Bali, na Indonésia. Bom, a hipótese de hipotermia como causa da morte foi descartada pelos médicos responsáveis. Alguns especialistas disseram que essa poderia ser uma causa provável por conta do frio que fazia na região, principalmente de madrugada, mas o médico responsável pela necrópsia afirmou que não havia nenhum indício de que poderia ser hipotermia, porque quando a causa da morte é a hipotermia, por exemplo, tem lesões nas extremidades dos dedos, o que não aconteceu com Juliana. Pelo contrário, o que o médico observou foi realmente muito sangramento, principalmente na parte torácica do corpo dela. Bom, embora essa autópsia ainda seja considerada provisória até a conclusão dos exames toxicológicos, que é um procedimento padrão na Indonésia, enfim, não indica ali nenhum tipo de investigação em relação a qualquer substância, mas embora ainda precise ser feito esse exame, o resultado ainda precise sair, e isso deve acontecer em até 2 semanas, a causa principal da morte já está estabelecida segundo as autoridades da Indonésia. Agora, o que chama a atenção, Carol, em relação ao tempo que foi calculado, né? Segundo o laudo dessa autópsia, Juliana morreu de forma muito rápida, 20 minutos após a queda. No máximo 20 minutos. É isso que afirma o laudo da necrópsia. Só que, segundo a família de Juliana vinha afirmando nos últimos dias, no sábado ela foi vista com vida. Ela caiu na madrugada de sábado, no horário da Indonésia, e aí durante o dia, no sábado, ela foi imagens registraram, né, câmeras de drones de turistas, aliás, registraram imagens de Juliana se movimentando ainda com vida. Então ficou essa parte, né, do laudo da necrópsia ficou um pouco confusa. Inclusive o médico responsável foi questionado em relação a isso. Ele preferiu não comentar. Ele disse que ele avalia fatos e que nos exames que ele fez apareciam aí realmente que teria sido uma morte bastante rápida, no máximo 20 minutos após a queda de Juliana. Bom, agora então a gente já tem esse laudo que foi emitido, o atestado de óbito então, mas as informações em relação ao traslado ainda vão chegando aos poucos. O presidente Lula hoje alterou o decreto em relação ao traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior. Ele, inclusive, fez ali uma alteração que permite, então, que o Itamaraty arque com as despesas desse traslado do corpo de Juliana, conforme ele disse ontem que faria. Ele fez, então, essa alteração e agora é possível, então, né, não está ali fora da lei, conforme o Itamaraty tinha inicialmente divulgado. A gente volta com qualquer atualização aqui ao longo do dia em relação a esse caso, Carol.
Enquanto Rafaela Cascardo traz para a gente as informações, Rafa, a gente está acompanhando agora em tela justamente a publicação desse decreto. A gente volta ali para o início da página que está em destaque para você que está conosco aqui no Novo Dia. Portanto, ali o decreto assinado já pelo presidente da República, prevendo essa hipótese excepcional de custeio de traslado de corpo de nacional falecido no exterior. Portanto, agora essa possibilidade do governo brasileiro ser responsável pelo traslado do corpo da Juliana Marins. Um sofrimento aí para essa família, o corpo da Juliana que continua nesse momento na Indonésia, mas agora, a partir da conclusão dessa autópsia, será possível trazer o corpo de volta ao Brasil. Obrigada, Rafa Cascardo, com as informações para a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Olha, vamos mudar de assunto agora, falar sobre o caso da brasileira lá morta na Indonésia. O presidente Lula disse que vai revogar o decreto que impede o governo federal de fazer traslados de corpos do exterior para o Brasil. Em uma rede social, o presidente afirmou que conversou com o pai da brasileira, Juliana Marins, que morreu ao cair no penhasco de um vulcão na Indonésia. Quem explica para a gente essa situação é o nosso repórter Rodrigo Monteiro. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Leandro. Boa noite para vocês, boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Arena. Ontem a gente já trazia, aqui no programa essas informações do artigo 257 dessa lei de imigração e explicando também, os itens e os parágrafos onde tem a informação sobre como é que deve ser a assistência, a atividade consular aos brasileiros que estão no exterior. A gente até vai falar de novo como é que funciona. No primeiro item desse artigo diz o seguinte: o acompanhamento de casos de acidentes, hospitalização, falecimento e prisão no exterior. É o primeiro item sobre como que essa assistência consular deve ser. Tem também a questão da localização e a repatriação de nacionais e brasileiros, bem como no terceiro item o apoio em casos de conflitos armados e também de catástrofes naturais. É no primeiro parágrafo que vem essa questão de que o governo não pode, digamos assim, arcar com o custo. O primeiro parágrafo diz o seguinte: a assistência consular não compreende o custeio de despesas com sepultamento e traslado de corpos de nacionais que tenham falecido no exterior, nem despesas com hospitalização, executados os itens médicos e atendimento emergencial em situações de caráter humanitário. E aí vem o segundo parágrafo, o último: a assistência consular observará as disposições do direito internacional e das leis locais do país em que a representação do país no exterior estiver sediada. Hoje mais cedo, Lula fez inclusive um post nas redes sociais. O presidente da República escreveu que entrou em contato, como você informou, com o pai da Juliana Marins. Nós temos essa postagem para mostrar para o pessoal de casa. No post ele diz o seguinte, abre aspas: conversei hoje por telefone com o Manuel Marins, pai de Juliana Marins, para prestar a minha solidariedade neste momento de tanta dor. Informei a ele que já determinei ao Ministério das Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui o traslado do corpo até o Brasil. E aí entra nessa questão que a gente está conversando aqui sobre a informação inicial que o Ministério das Relações Exteriores deu com base nessa lei, com base nesse artigo que nós citamos, e agora o presidente da República, depois inclusive de muita cobrança, diga-se de passagem, na internet e de muitas pessoas também questionando algumas questões. Além disso, durante esse evento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele falou que vai revogar esse decreto. Vamos ouvir. Aí eu fui descobrir, é um decreto de 2017. Quando chegar em Brasília agora, eu vou revogar esse decreto e vou fazer um outro decreto para que o governo brasileiro assuma a responsabilidade de custear as despesas da vida dessa jovem para o Brasil com a sua família. Agora, Pedro, antes desse anúncio do presidente Lula, a Prefeitura de Niterói já havia oferecido para poder arcar com a logística e também com os custos, não é isso? Porque primeiramente já houve muita crítica nas redes sociais, claro, sobretudo da oposição, mas não pegou muito bem, o fato do governo federal não ter se empenhado tanto em tentar resgatar a Juliana. Claro, existem muitas questões burocráticas, é uma relação que mexe com dois países diferentes, diplomacia, mas de alguma forma
A impressão que ficou foi que o governo federal poderia ter mobilizado algum tipo de logística para que ela fosse salva. Ela passou alguns dias ali, estava viva. Foi identificada, inclusive, por algumas pessoas que estavam fazendo a trilha também e acabou falecendo. Então, no segundo momento, a expectativa era que o governo federal oferecesse toda a ajuda possível para arcar com os custos do translado do corpo, dos documentos, das questões do atestado de óbito e etc. E aí, a resposta do Itamaraty inicialmente pareceu um tanto quanto protocolar e fria. O Itamaraty disse que iria oferecer o atestado consular de óbito, iria ajudar no diálogo com as autoridades locais, mas não poderia, em função de uma lei, de um decreto, na verdade, de 2017, o artigo 257 do decreto de 2017, que dizendo que a legislação brasileira não permite que o governo fizesse esse financiamento. A repercussão foi péssima. E aí o que aconteceu? A Prefeitura de Niterói, que é a cidade da Juliana, se ofereceu prontamente para arcar com todos os custos possíveis que desse translado, da questão do óbito, e não só disso, também do sepultamento dela na cidade. O prefeito Rodrigo Neves, do PDT, conversou com os familiares, conversou com o pai dela. Então, já estava garantido para a família que eles não teriam nenhum custo, que não precisariam se preocupar com isso. E aí, diante da péssima repercussão de um governo que já está envolvido em muitas agendas negativas, veio o tempo todo na defensiva, tentando responder a críticas de todos os lados e todas as frentes diferentes, o presidente Lula se antecipou. Aparentemente, encontraram ali alguma brecha nessa lei e se prontificou a patrocinar esse translado do corpo. Não entendi como é que ficou agora no final das contas. Se a Prefeitura de Niterói e o governo federal vão se unir para resolver esse translado, ou se a Prefeitura de Niterói vai deixar por conta do governo federal e vai cuidar apenas do sepultamento. Isso é uma segunda apuração. Mas o fato é que o governo agiu para evitar mais uma frente de críticas e mais uma agenda bastante negativa. Bom, esse caso aí da Juliana Marins, é muito curioso, né? Porque em uma expedição dessa aí, principalmente em áreas montanhosas, com vulcão e tudo mais, isso é muito arriscado. Então tem que ter ali uma certa segurança e tem que ter alguém para à frente, né? Para ir conduzindo ali todo mundo que está na expedição, né? Que está ali fazendo a escalada das montanhas e tudo mais, explorando tudo ali. E também uma pessoa experiente fechando, né? Para ninguém ficar para trás. Então, é algo para ser de fato investigado, né? Trazer os responsáveis aí, ver toda essa questão de quanto tempo que levou para o resgate da Juliana, se ela ficou muito tempo esperando alguém vir socorrê-la, né? Se ela, há quanto tempo foi que ela veio a óbito, quanto tempo demorou, né? Se foi de imediato ou não, me parece que tem muita especulação em torno disso e muita incerteza também. Mas aos poucos me parece que vai vindo tudo à tona aí, muitas informações já surgiram aí, né, referente a esse caso, e vamos ver qual é o destino, como que isso vai se desenrolar, não é isso? Bom, é um caso muito curioso, porque alguém, né, aí falando das pessoas envolvidas lá no momento, né, do acontecido, alguém experiente deveria estar junto com essas pessoas, né? E esse alguém, né, ou mais de uma pessoa, não deveria deixar uma outra pessoa para trás. Jamais deveria ter deixado, né? Por uma questão de segurança mesmo. Isso aí, pessoas experientes vai poder falar melhor sobre isso, mas me parece que isso é bem plausível assim, tá? Mas o fato é que a Juliana veio a óbito e agora os responsáveis vão ter que dar aí as explicações aí por que deixaram a menina para trás, não é isso? Bom, vamos esperar o desenrolar de tudo isso e depois a gente vai ver como que vai ser
é, como que as pessoas vão, né, vão se justificar aí, as pessoas que eu falo, os responsáveis, vão se justificar aí com relação a esse acontecido. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.